Fala galera, beleza? Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de Administração Geral e a partir de agora nós vamos iniciar diretamente do Focado no Edital a nossa preparação para o concurso da UF. Um concurso que o Focado tem muita tradição em aprovar, afinal, se você perceber os resultados anteriores, é impressionante como o Focado no Edital trabalha direcionado para que você consiga alcançar o seu grande objetivo. Já aprovamos os primeiros colocados, aprovamos em massa e quando a gente fala em UF, não tem jeito, o primeiro curso que vem à tona, com certeza, é o Focado no Edital. Então, estou muito feliz estando aqui com você para que a gente possa iniciar um trabalho bem legal que faça a diferença e que você consiga alcançar o seu grande objetivo, tá? Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar as teorias administrativas. É como se você tivesse acesso, a partir de agora, a uma história da administração, passeando por diversas teorias que acabam construindo a importância dessa disciplina hoje em dia para qualquer empresa, seja ela pública ou privada. Então vamos nessa começar com tudo a nossa preparação para o concurso da UF, aqui direto do Focado no Edital, tá? Vamos lá então, começando com as teorias administrativas, a gente vai começar com a chamada abordagem clássica da administração. Quando a gente fala da abordagem clássica ou da escola clássica da administração, focalizamos duas teorias importantíssimas, tá? Que no caso é a teoria da administração científica, que são as ideias de Taylor, e a teoria clássica da administração, que são as ideias de Fayol. Vamos ver? Vem comigo então. Vamos primeiro falar sobre a teoria da administração científica, até mesmo fazendo com que Taylor fosse considerado o grande pai, né, da administração. Vamos lá. Qual é a ideia da teoria da administração científica? É uma corrente iniciada por Taylor para o tratamento da administração como ciência, com ênfase nas tarefas e foco na eficiência das operações para aumentar a produtividade. Vou contar aqui algumas histórias importantes que você precisa saber em relação à teoria da administração científica, porque, sem dúvidas, não só a partir da análise de questões anteriores da própria UF, como também de qualquer outra banca que você possa imaginar, o início da administração como uma ciência é fundamental até para que você possa compreender outros conceitos que virão a seguir, tá? Vamos lá. Primeiro, que naquela época, né, a gente está falando aí da segunda fase, mais ou menos, da Revolução Industrial, nós tínhamos empresas que estavam surgindo de maneira acelerada, porém desorganizada. E o que era necessário fazer? Organizar a casa, né? Justamente para fazer com que essas empresas que cresciam desordenadamente fossem organizadas e capazes de gerar oportunidades e também produzir, né? Afinal, se a gente está falando do avanço da Revolução Industrial, da segunda fase da Revolução Industrial, é porque estamos falando também do interesse das indústrias daquele período em surgirem e principalmente produzirem, beleza? E aí Taylor, um engenheiro americano, né, naquela época, estamos falando aqui do início do século XX, começou a realizar os seus estudos e perceber a quantidade de erros que eram cometidos, principalmente na visão operacional, né, do processo, ou seja, no famoso chão de fábrica. Imagine você, por exemplo, visitar uma indústria e perceber operários trabalhando erradamente. Não vai ser bom, né? Porque se você trabalha errado, você acaba deixando de produzir com qualidade. Embora não fosse ainda aquela preocupação toda com qualidade, Taylor percebeu que era necessário fazer com que aquele trabalho fosse realizado de forma racional. Por isso que quando a gente estuda a administração científica, a gente fala tanto da chamada organização racional do trabalho, porque a visão de Taylor foi plenamente uma visão racional, que a partir da eficiência ele conseguiria
fazer com que a produtividade aumentasse. Beleza? Naquela época você tinha operários trabalhando errado e aprendia-se por observação. Totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje nós somos treinados, capacitados, inclusive constantemente treinados e capacitados, pelo menos esse é o cenário ideal, mas naquele período nada disso acontecia, pelo contrário, né? Então, era necessária uma mudança e Taylor acabou trazendo essa visão racional justamente para colocar a importância de saber fazer as coisas, né? Fazer as coisas direito, trabalhar seguindo métodos, trabalhar com eficiência. Taylor observou que naquele período existia uma mão de obra desqualificada ou, quando qualificada, tinha uma mínima qualificação. E era necessário transformar, fazer com que esse operário daquele período fosse um especialista, então que ele fosse preparado para realizar determinada tarefa. E quando eu falo em determinada tarefa, eu falo na realização de apenas uma tarefa. Hoje em dia nós sabemos que as empresas valorizam aqueles que são multitarefas, né? Um exemplo disso, vou falar sobre a minha atuação em concursos públicos. Você está vendo aqui eu dando aula de administração geral, mas posso dizer que eu leciono mais de 10 disciplinas porque eu me preparei para conseguir realizar todas essas tarefas diversas, né? É lógico que é necessário preparo para que você possa dar conta do recado, como a gente diz no nosso dia a dia, e naquele período o operário precisava se tornar especialista, preparado para realizar aquela tarefa, mas era apenas uma tarefa. Ali já surgia, né, a importância da divisão do trabalho, porque Taylor acreditava que cada operário realizando bem apenas uma tarefa fosse possível, numa linha de produção, fazer com que a indústria daquele período pudesse aumentar a sua produtividade a partir do aumento da eficiência nas operações. Taylor começou a perceber a importância do tempo gasto para que cada operário realizasse cada tarefa, estudou os movimentos que eram necessários, que eram úteis para serem aplicados na produção, na tarefa que seria realizada pelos operários. Por isso que a gente fala tanto sobre o chamado estudo dos tempos e movimentos. Taylor, ele foi calculista, né? Taylor, ele se preocupou com a variável tempo e também se preocupou com os movimentos necessários para realizar uma determinada tarefa. Movimentos úteis devem ser mantidos e aqueles que são considerados inúteis acabam gerando uma redução na produtividade, portanto, movimentos inúteis deveriam ser eliminados. Ali estava sendo construída a ideia da chamada organização racional do trabalho, que nada mais é do que o tal do Taylorismo, né? Taylor ficou mundialmente conhecido, inclusive até hoje, mesmo que a gente esteja falando de outro século, né? Nós estamos no século XXI, muitos aspectos observados por ele no início do século XX ainda podem ser aplicados em empresas no nosso dia a dia, ou na realidade do nosso trabalho. Vou dar um exemplo. O operário daquela época, ele não tinha leis trabalhistas, né, que protegessem esses operários, como nós temos hoje, por exemplo. Então, era muito comum que eles trabalhassem naquele período por longas jornadas de trabalho, né? Quando eu falo longas jornadas, eu falo trabalhar 14 horas, trabalhar 16 horas num dia só. E era interesse do operário trabalhar por todo esse tempo, porque até nisso o Taylor pensou. Ele pensou em remunerar o operário por produtividade. Quanto mais ele produz, mais dinheiro ele ganha. E ele precisava de dinheiro naquela época para poder satisfazer as suas necessidades mais básicas, para se alimentar principalmente, porque sem alimento ele tenderia
a morte. Chiavenato fala isso, inclusive, no seu livro de Teoria Geral da Administração. Então, era um cenário totalmente percebido que Taylor começou a surgir com determinadas ideias que eram colocadas em prática e que acabaram dando certo, né, até certo momento, até porque novas teorias foram surgindo, novas concepções também foram aparecendo. Ainda hoje, como eu disse, né, muitas coisas de Taylor, né, muitas questões observadas por Taylor, a gente consegue perceber no dia a dia. Eu sou um exemplo disso. Eu trabalho por produção, então se eu tenho X aulas para dar, eu vou receber proporcionalmente às aulas que eu dei. Mas se de repente eu falar assim, eu quero passar um ano sabático, eu quero ficar um ano sem trabalhar, sem dar aula, sem produzir, eu vou ficar um ano sem ganhar nada, ganhando zero, ou seja, ficarei sem receber porque eu não produzi. E o que não faltam são exemplos, né, de carreiras que são remuneradas por produtividade. Inclusive, o próprio serviço público, aos poucos, também vem implementando essa relação de produtividade para poder remunerar ou, de certa forma, incentivar o servidor a criar interesse pela produção e pelo trabalho em si. Mas isso a gente não vai discutir, porque a gente está batendo um papo aqui sobre as teorias administrativas e especificamente sobre as ideias de Taylor. Você percebeu que o homem daquele período, ele tinha o interesse econômico, né? É o que a gente chama de conceito de homo econômicos, que também foi percebido por Taylor naquele período. Se eu perguntar para você se você gosta de trabalhar, provavelmente você vai dizer que não. Até porque a gente trabalha não porque a gente gosta de trabalhar, mas porque a gente precisa trabalhar. Precisamos do dinheiro para nos mantermos. E até mesmo nesse ponto, Taylor também percebeu a necessidade do operário daquele período que trabalhava porque ele precisava trabalhar. Trabalhava por muitas horas porque ele queria trabalhar por muitas horas. Lembrando, quanto mais ele produz, mais dinheiro ele ganha. Beleza? Além disso, se nós estamos falando tanto em produção, em produtividade, a gente acaba criando também uma visão mecanicista, né? Em momento algum, isso vai acontecer em toda a abordagem clássica, mas já estou aproveitando a oportunidade para dizer, em momento algum, o trabalhador, o operário daquele período, é visto como humano, né? Pelo contrário, não há percepção de aspecto humano no caso desse tipo de abordagem. O que há é uma visão mecanicista, um robô, um verdadeiro robozinho que trabalhava naquele período como uma engrenagem de uma máquina que precisava continuar funcionando e produzindo. Não sei se você teve a oportunidade de assistir a Tempos Modernos de Chaplin, mas quando Chaplin termina sua jornada de trabalho e sai da fábrica, ele sai executando os movimentos que ele executou naquela longa jornada de trabalho, né? O operário saía dali, ó, bitolado, literalmente desgastado mentalmente, emocionalmente, e isso também era algo que foi criticado na época, né? Tempos Modernos acaba apresentando, por exemplo, esse tipo de crítica, né? Bem, a partir do momento em que você entende, né, que a proposta de Taylor é racionalizar o trabalho para poder aumentar a produtividade, você acaba entendendo que isso é uma ideia muito tradicional, né? É uma visão tradicionalista. Inclusive, quando a gente fala da abordagem clássica da administração, podemos dizer que é uma escola tradicional, é uma escola clássica, é uma escola tradicionalista. Embora a gente fale aí de Taylor, no caso da administração científica, e de Fayol, no caso da teoria clássica da administração, existem outros teóricos que também foram importantes na abordagem clássica como um todo. Mas sem dúvidas, né? Falar de Taylor e falar de Fayol é falar sobre dois engenheiros que tiveram
muita importância na história da administração. Se o fato aqui é produzir, é necessário também que se tenha condições favoráveis para poder produzir. Questão de iluminação, o arranjo físico ideal, fazer com que as máquinas, as ferramentas e os insumos estejam posicionados para favorecer a produtividade do operário. Então, até mesmo com as questões do ambiente em si, Taylor também havia se preocupado, assim como a importância dos mestres de produção, de máquinas, de ferramentas, que hoje são chamados de supervisores, que naquele período circulavam pelo chão de fábrica para dar assistência aos operários. É o que a gente chama de conceito de supervisão funcional. Então aqui eu busquei trazer alguns pontos que são bem importantes sobre as ideias de Taylor e sobre o que é a administração científica. ênfase nas tarefas, foco no nível operacional, é a visão do operário capaz de aumentar a produtividade a partir do aumento da eficiência nas operações e criar uma visão racional do trabalho em si. Para Taylor, o importante é o nível operacional, diferente das ideias de outro autor da abordagem clássica, que é outro engenheiro, só que ao invés de ser um engenheiro americano, no caso Taylor, é um engenheiro francês, que é Fayol. Bora analisar então um pedacinho da teoria clássica da administração. Vem comigo, vamos lá, pessoal. Teoria clássica da administração é a corrente iniciada por Fayol para o tratamento da administração como ciência na formatação e estruturação das organizações. Podemos dizer que o foco de Taylor era diferente do foco de Fayol, ou seja, o foco da administração científica era diferente do foco da teoria clássica. Enquanto a administração científica focava as tarefas, a teoria clássica já foca na estrutura organizacional. E, além disso, aborda outras temáticas importantes, como, por exemplo, as funções do administrador, preconizadas por Fayol naquele período, e eram 5 as funções: função de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Essas 5 funções administrativas preconizadas por Fayol na teoria clássica da administração, com o passar do tempo, na abordagem neoclássica se transformaram em 4 funções básicas: a função de planejamento, organização, direção e controle. Beleza? Entenda o seguinte, e muito cuidado porque pode ser uma questão de prova. Se eu falo em funções administrativas, de acordo com a abordagem de Fayol, de acordo com a teoria clássica, são 5 funções: prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. Agora, se eu falo das funções de acordo com a abordagem neoclássica da administração, são 4 as funções do administrador: planejamento, organização, direção e controle. Beleza? Tranquilo? Outra coisa importante, né, que Fayol acabou verificando é que ele continuou dando importância à eficiência. Quando a gente fala da abordagem clássica da administração, a eficiência em si é um fator, é um pilar importante. Tanto a administração científica quanto a teoria clássica visam a eficiência, mas podemos dizer aqui que a teoria clássica ela acaba também se preocupando com outras questões que Taylor não havia se preocupado. Estou falando dos chamados princípios gerais da administração, ou princípios gerais administrativos, né? Como você quiser chamar. Ao todo, lá no livro de Dalberto Chiavenato, você acaba encontrando 14 princípios gerais. Inclusive, eu já vi questões de prova perguntando a quantidade
Isso para mim não é agregador, mas já perguntando a quantidade de princípios gerais administrativos que foram caracterizados na teoria clássica da administração. São 14 os princípios, e existem alguns aqui que são bem importantes, como, por exemplo, o princípio da unidade de comando. O princípio da unidade de comando demonstra a ideia de Fayol acerca de como se estrutura uma empresa, a importância de um comando único e de você ter subordinados recebendo ordens de apenas um chefe. Se é unidade de comando, entenda que o comando é único. Por isso, unidade de comando. Outra coisa importante, né, que a gente precisa perceber nesses princípios gerais administrativos é o que a gente chama de cadeia escalar. Porque se a gente está percebendo agora uma empresa organizada em escalões hierárquicos, estamos falando do mais alto escalão até o mais baixo escalão. Existem outros princípios inerentes à questão da teoria clássica em si, mas sem dúvidas, falar sobre a unidade de comando é demonstrar que esse é o princípio mais cobrado em provas quando se aborda a teoria clássica, beleza? Na visão de Fayol, a organização ideal é a chamada organização linear, uma organização baseada e construída a partir de uma unidade de comando, diferente de Taylor, que já acredita na chamada organização funcional, construída a partir da importância da especialização e não da unidade de comando em si. Beleza? Continuando, pessoal. Bati um papo brevemente para falar um pouco, né, sobre essa primeira abordagem, que ela é bem importante, que é a chamada abordagem clássica, escola clássica, tradicionalista, seja lá como você quiser denominar, da administração. E agora falando um pouquinho sobre a abordagem humanística, né? A chamada teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas é a corrente iniciada com a experiência de Hawthorne, iniciando, se eu não me engano, em 1927 e terminando em 1932 por falta de recursos financeiros, né? Qual foi a importância dessa experiência de Hawthorne para a concepção da teoria das relações humanas em si? Acreditava-se principalmente na teoria clássica, na verdade, na escola clássica como um todo, que o ambiente em si, as condições ambientais, melhor dizendo, seria um fator que, quando não adequado às necessidades do operário, acabava gerando uma redução na produtividade. Vou dar um exemplo, né? Você está percebendo que eu estou gravando aqui direto do meu estúdio, aqui na minha casa, certo? Mas eu dou aula presencial em vários cursos no Rio de Janeiro, em outros estados também, e nem sempre eu encontro a estrutura mais apropriada para poder fazer o meu trabalho. É lógico que, não encontrando a estrutura ideal, a gente acaba, de certa forma, sendo impactado em relação à nossa capacidade de produzir. Mas não por isso vamos deixar de trabalhar. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em novas descobertas. Eu quero chegar em novas abordagens. Preste atenção nesse detalhe que é importante. Olha só. Essa teoria das relações humanas, ela combatia os pressupostos clássicos através de ênfase nas pessoas e nas relações humanas, coisa que a abordagem clássica da administração não focalizou, porque não olhava-se para os operários ou funcionários, se você quiser chamar, como pessoas, e sim como máquinas, uma visão mecanicista do processo, robotizada. Pessoas não eram vistas ou consideradas como pessoas. Agora não.
agora a gente vai começar a perceber a importância das relações humanas. Perceber que as relações humanas também acabam interferindo na produtividade das pessoas. Perceber que se você chega feliz da vida para começar a trabalhar numa empresa, você provavelmente vai ser abordado por um determinado grupo de pessoas dentro daquela organização que pode, de repente, passar a ditar o seu ritmo de trabalho. Porque dentro da organização formal existem grupos informais, organizações informais, que também têm capacidade para mudar a sua produtividade, influenciando a sua produtividade em si. Então, é um sistema que agora a gente está percebendo a importância das pessoas, da relação entre elas e de como isso pode acabar interferindo ou até mesmo contribuindo, né, para um ganho de produtividade em si. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Além disso, quero trazer também uma outra abordagem, agora já falando sobre a abordagem neoclássica da administração. Estamos falando da teoria neoclássica, e na teoria neoclássica nós temos uma corrente eclética e pragmática baseada na atualização e no redimensionamento da teoria clássica. É uma nova roupagem, né, da teoria clássica da administração, por isso ela é chamada de teoria neoclássica, neo, novo. Então, é a nova teoria clássica em si. A atualização da corrente clássica, redimensionando a teoria e agora enfatizando os objetivos. Tanto que quando a gente fala sobre a abordagem neoclássica da administração, a gente já fala da mudança de foco. Como assim, professor? Bem, lá na abordagem clássica, o foco era na eficiência. Já na abordagem neoclássica, o foco já passa a ser na eficácia. Agora, eu não vou ficar me preocupando com métodos, não vou ficar me preocupando em fazer as coisas direito. Agora eu vou me preocupar em alcançar resultados, em alcançar objetivos, em buscar esses resultados. Tudo bem? Tanto que, quando a gente fala em abordagem neoclássica da administração, a gente fala também sobre outra teoria que a gente chama de teoria da administração por objetivos. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper agora a nossa aula e daqui a pouco eu estou de volta para falar sobre a APO, a administração por objetivos, e continuar passeando pelas teorias administrativas. Não saia daí.